bilhões de galáxias, será que não existe um planeta com vida? Eu tive uma oportunidade única. Esse ano completa 30 anos de voo. Isso são praticamente 5.000 horas. Eu estava fazendo voo a aproximadamente a 1.000 pés em direção a Pelotas. E quando eu me deparei com aquele objeto bastante estranho, foi um ano em que todo mundo estava se deparando com fenômenos ufológicos na região de Pelotas, né? Eu sempre tinha vontade de ver. Porque eles tinham uns 13 metros de altura por 1 de diâmetro. Era uma esfera vermelha. É como a lua cheia. Aqui mostra o disco, né? A esfera vermelha é o que mais tem nessa nossa zona aqui no Rio Grande do Sul. Em agosto de 96 aconteceu o que a gente chama de onda ufológica na região sul. O que é isso? É o avistamento de um ou mais objetos em um curto intervalo de tempo. Praticamente toda a cidade viu. Se tu olhar os jornais da época, todo dia tinha relato de algum caso. Chegou um momento naquele ano, né, em que os casos eles se tornaram muito repetitivos, né? E o jornalista tem que ser, na verdade, um bom contador de histórias, né? Realmente eu não tinha noção de tão grande que era o avistamento que eu tive, porque nesse período de 96 para 97, realmente eu fui muito solicitado em relação a termos de entrevistas, praticamente interrogatórios, congressos. A nossa intenção sempre é pesquisar da maneira mais científica possível. Então a gente tem que conseguir os dados. Antes da gente decidir se íamos publicar ou não, a gente consultava especialistas na área, né? A gente sabe, por exemplo, de casos que a pessoa disse que supostamente viu um objeto e era lindo o objeto, e o objeto era um avião. O leigo não tem, às vezes, uma certa capacidade de diferenciar uma luz de um avião num procedimento, né? Ou uma luz de um satélite, ou até mesmo de um meteorito. E no caso do Haroldo, os detalhes, os comentários dele, dos funcionários, foram o que mais deram consistência à reportagem. A minha primeira sensação foi curiosidade. Todo piloto, ele, quando vê algum objeto estranho, talvez ele vai querer saber o que é. Então eu tive a curiosidade de ir lá conhecer o objeto, conhecer o que era aquilo no céu em cima do Laranjal, bem exatamente sobre a ilha da Saragonha. No dia 5 de outubro, a temperatura estava na faixa de uns 24 a 25 graus. O céu estava parcialmente nublado, com uma camada de nuvens altos cúmulos aproximadamente a 10.000 pés. Dia totalmente calmo, sem vento. E voo totalmente normal. Pelota 7, o vento de 080 graus com 14 nós, firme fora do centro. Quando eu tive a oportunidade de saber que eu estava vendo uma realidade de um objeto totalmente anormal dentro dos parâmetros da nossa aviação convencional, realmente, a partir dali eu tive uma experiência que, para mim, internamente, ficou o seguinte, que o objeto que eu estava vendo não era do nosso mundo. Na ciência há uma condição básica, que o fenômeno tem que ser reproduzível para ser estudado. Então essa matéria perde totalmente crédito. Não é só que um cidadão qualquer fala que sobrevoando a Lagoa dos Patos viu tal coisa. Eu não posso negar ou não que ele tenha visto algum fenômeno. O problema meu é não reproduzir esse fenômeno. E não só acontece com o cidadão comum, aconteceria comigo mesmo se eu dou a conhecer um fenômeno que ninguém mais vê. É um limitador da ciência, que nós podemos só falar sobre as coisas que são reproduzíveis, até porque a medida, a medição tem que ser repetida
muitas vezes. A tecnologia de ontem, a ficção científica de ontem, é a realidade de hoje. Então, talvez daqui a 20 ou 30 anos, o que eu vi, que seria uma coisa absurda, vai ser o nosso dia a dia, vai ser a nossa realidade. Eu creio muito nessa suposição que esses objetos que surgem e talvez invadam o nosso espaço aéreo, eles são realmente, como muitos pesquisadores falam, eles são mágicos. Muita gente não acredita. Eu só digo que o dia que tu vê, tu vai acreditar. E quando tu vê, tu vai saber que não é avião, tu vai saber que não é algo daqui. Geralmente a gente vê na televisão que o pessoal não acredita. A maioria do pessoal não acredita. Acreditar, eu acredito que a gente não esteja só, né? Sempre fico procurando alguma coisa, assim. Então, aconteceu o caso do Haroldo, um empresário, uma pessoa conhecida na cidade, relatar com os mínimos detalhes o caso, aquilo trouxe talvez à população a coragem de trazer mais informações para nós. Eu lembro que foi o seguinte, quando eu ainda servia ao exército, né, e resolvemos tirar algumas fotos pelo pátio do quartel, né. Meu pai, que adora o assunto de ufologia e tal, adorou a foto, vendo a foto, ficou fascinado. Porque ele, Fábio, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Vê se nessa foto aqui tu não parece um disco tal, um OVNI.